Gente, boa tarde a vocês que estão participando aqui mais uma vez desse módulo com o professor Gerson Hayashi. De antemão, já vou agradecendo o professor por ter disponibilizado seu tempo para fazer esse acréscimo de conhecimento aos profissionais que trabalham aqui com a socioeducação e que a gente às vezes se sente vulnerável no atendimento a esses adolescentes, às vezes tão complicados, né? E a gente leva essa situação também da emergência para o nosso consultório, para a nossa vida diária. Então, o conhecimento do Dr. Gerson vai ser de muito grande valia, como já foi no primeiro módulo. E esse segundo módulo é um módulo de continuação, né? Visto no que a gente trabalhou na primeira sequência, e a gente agora vai continuar aquilo que foi apresentado lá em janeiro. A gente abriu essa inscrição para outros setores da COSIP, né? Porque isso, apesar de ser muito específico para a odontologia, a gente trabalha muito nessa questão da intersetorialidade, né? A gente sempre está se comunicando com os setores da farmácia, da enfermagem, e essas situações de emergência, às vezes, nos pegam no cotidiano lá, fora da odontologia. Elas podem ter situações que a gente pode usar no nosso dia a dia, mesmo não sendo dentista, né? Então a gente acabou abrindo também para outros setores, mas a maioria aqui do público é de dentistas. Eu peço para vocês prestarem atenção que a gente vai ter o desenvolvimento do curso. Ao final do curso, já para terminar, o Emerson vai liberar a lista de presença. Nessa lista de presença, vocês ainda vão ter alguns quesitos ali para preencher, né? Eu peço que vocês prestem atenção no preenchimento desses quesitos, que eles também fazem parte da presença. Se só assinar e não responder os quesitos, pode acabar tendo complicação depois na validação. Então, peço a vocês que prestem atenção já para o final, quando for assinar lá a presença, ele libera o link da assinatura, vocês respondam os quesitos que também estão lá pedidos. Tá? E vou liberar para o Dr. Gerson começar. Mais uma vez agradecendo, professor, a sua participação aqui com a gente. Obrigado. Bom, obrigado mais uma vez, Sérgio, por poder estar aqui com vocês. Né? Sempre muito bom poder fazer o que a gente gosta, dar aula e ensinar as pessoas. E vamos fazer a segunda fase, né? A segunda parte desse módulo de emergências. Tá? Da mesma forma que da outra vez, peço que todos fiquem muito à vontade. E se tiverem dúvidas, podem abrir o microfone e falar. Enquanto não estiverem falando, deixem o microfone fechado. Mas quando tiverem dúvidas, podem interromper no meio da aula, não há problema absolutamente nenhum, correto? Eu estou com uma internet, estava falando com o Emerson, o Dr. Sérgio, eu estou com uma internet um pouco fraca aqui na faculdade, mas vamos lá, eu vou tentando. Se houver alguma queda, eu volto com certeza, tá bom? Então, desse nosso treinamento, hoje é a segunda parte. A gente falou a primeira parte, pacientes sistemicamente comprometidos. Agora ele vai falar de emergência médica, propriamente. Alguns pacientes que a gente já falou na outra aula, nós vamos repetir, mas como manusear esse paciente na hora da emergência. Então, mais uma vez eu falo, tendo dúvida, é só parar, me chamar, não tem problema nenhum, ok? Então, a gente vai dar hoje a segunda parte do treinamento de emergências médicas. Primeira parte, a gente falou de pacientes sistemicamente comprometidos, e hoje a gente vai falar como manusear esses pacientes durante a emergência. Vocês vão ver que muitos pacientes que nós conversamos da outra vez, por exemplo, o paciente com angina, com infarto, a gente falou do que se tratava. Agora a gente vai falar como a gente vai conduzir a emergência desse paciente. Lógico que ninguém aqui é cardiologista para tratar no dia a dia, mas a gente vai conduzir isso aí, tá bom? Então vamos lá. Se você for observar, emergência é uma coisa que não é palpável, não é fixa. Então, isso vai ser um pouco aleatório, uma questão, vamos brincar de sorte, mas a gente trabalha dentro da saúde com dados estatísticos baseados em evidências clínicas, né? Uma forma científica de avaliar. E o Stanley Malamed, um profissional lá da Califórnia, que tem livros de emergência, de sedação, de anestesia local, ele teve um trabalho muito interessante onde ele mandou uma carta para um total de quase 10 mil dentistas, onde 4.390 deles
responderam, e ele precisava de informação de como ocorreram as emergências nos últimos 10 anos no consultório desses dentistas. Então, ocorreram 3.602 emergências, ou seja, uma média de 7,2 emergências por cirurgião dentista em 10 anos. Quase uma por ano, uma a cada 1 ano e 2 meses, tá? As emergências foram desde a síncope, a perda da consciência, o que as pessoas chamam, assim, equivocavelmente de lipotímia, mas a síncope, até pacientes com ataque cardíaco. Muitos das emergências, a grande maioria, foram um pouco antes, durante ou logo depois a anestesia local, o que acaba sendo relacionado com um nível de ansiedade e estresse do paciente. Os tratamentos que mais causaram emergência foram extração dentária, com quase 40% a 38% dos casos, de cada 10 pacientes, 3,84 eram de extração, e pulpectomia, ou seja, pelo menos metade, um pouco mais da metade dos pacientes estavam envolvidos em quadros de emergências quando foram para tratamento de pulpectomia e extração, ou seja, quadros relacionados à dor, ansiedade e estresse. Então, fica uma primeira chave aí do que a gente está falando. O alto índice de estresse levou a 75% das emergências. Então, aqui já vou lá no final, né, quando a gente fala de spoiler, e vou dizer o seguinte: se você conduzir bem o tratamento do seu paciente, fizer um protocolo. Desliga o som, por favor. Se você conduzir o seu tratamento com um controle de ansiedade e estresse grande, a chance de você ter uma emergência consultória diminui em 75%. Né? Ou seja, de cada 10 pacientes que você ia ter alguma emergência, você passa a ter 2 ou 3 somente. Quais são os principais tipos de emergência que os dentistas relataram nessa pesquisa clínica? Inconsciência, alteração de consciência, convulsão, desconforto respiratório, problemas com drogas e medicamentos e dor torácica, né? Então, esses foram os principais, e além desse, a gente vai conversar também de reação alérgica, que vai estar dentro das drogas e medicamentos também. Então, a gente vai se basear nessa aula em dados estatísticos, porque muitas coisas poderiam acontecer, a gente passaria 2, 3, 4, 5 dias e não fecharia todas as possibilidades de emergência, mas a gente vai trabalhar dentro das principais emergências que nós temos, tá bom? Primeira emergência que a gente vai falar, primeiro grupo de emergência, inconsciência. Inconsciência, ou seja, perda de consciência, é um estímulo sensorial, né, do sistema nervoso sensorial, é uma diminuição de consciência, ou também chamado de síncope. Volto a falar, o termo lipotímia, está com lipotímia, desmaiou por lipotímia, isso não é um termo tecnicamente consagrado. Então, o paciente desmaiou, teve perda de consciência, diminuição da consciência, ele teve uma síncope. 50% ou mais das emergências são síncopes. Então, mais uma coisa, se você diminui o estresse e está bem preparado para tratar de perda de consciência síncope, e a gente vai falar por que isso acontece, principalmente, você vai diminuir muito mais emergências no consultório. Tá? Peço mais uma vez, tem alguém com o som ligado que desligue o seu som temporariamente. Só abra na hora das perguntas, por favor. Se você for ver, de todas as emergências, muitos dados estão ligados ao estresse. E aí existe uma situação chamada de estresse-perigo, ou em inglês, fight or flight. Quer dizer, lutar ou voar. Isso quer dizer o seguinte: se você for observar, lembrar lá da anatomia, né, nós temos os pares cranianos. Dos 12 pares cranianos, o único par craniano que ultrapassa o limite da cabeça e do pescoço é o nervo vago, que inerva várias vísceras do tórax e do abdômen. E quando você está numa situação de estresse, perigo, algum perigo iminente, você faz o seguinte: você faz uma vasodilatação do tórax, do abdômen, perdendo um pouquinho a oxigenação cerebral. E isso vai fazer com que você tenha uma hipóxia temporária. Então, por exemplo, você vai vasodilatar pernas, braços, para você correr, lutar, fazer uma coisa assim, e vai diminuir a oxigenação do cérebro. Então, quando você está na cadeira do dentista, você não vai sair correndo nem brigar com ninguém, é lógico, né? Mas você pode ter diminuição da oxigenação e, com isso, naquela emergência, naquele momento de estresse, acontecer essa reação vaso
Ficou mudo. Oi? Tudo. Vaso vagal. Todo mundo escutou agora? Está escutando? A reação aqui que eu estou falando, essa reação de hipóxia, de estresse perigo, do fight or flight, é uma reação vasovagal. Relativa a quê? Uma relação com os vasos dos membros, pernas, braços, que dilatam para chegar mais sangue, para você poder brigar, correr, o que quer que seja. E como você está na cadeira do dentista, você não faz isso, e aí diminui o sangue no cérebro. Se vocês não conhecem, 30% do sangue oxigenado que sai do coração vai para o cérebro. O cérebro são duas mãozinhas assim, ó. Ou seja, ele tem um volume muito pequeno, mas consome muito sangue oxigenado. Então, ele precisa de muito oxigênio e muita glicose também. Então, o cérebro não funciona bem. Quando você tem um paciente que está querendo desmaiar, isso acontece muito na sua cadeira, você está com a seringa carpulho na frente dele, você está anestesiando, acabou de anestesiar, vai começar o procedimento, ele começa com um quadro que muitos de vocês com certeza já passaram. O cara começa a ficar pálido, meio gelado, sudoreico. Então, palidez, enjoo, náusea, respiração ofegante, sudorese e até chegar ao desmaio. A perda de consciência, sim. Como que vai lidar com isso? Primeira coisa, você não pode ter uma síncope junto com o paciente, tá? Então, manter a calma. Primeira coisa é você tirar tudo da boca do paciente, deixar ele à vontade. Você botar ele numa posição deitada, ou supino um pouco, com a cabeça um pouco mais baixa, ou se não conseguir levantar, elevar as pernas do paciente. Isso quer dizer que você precisa mandar mais um volume de sangue para o cérebro e oxigenar melhor. Uma coisa que eu sempre faço é pedir, se o paciente ainda tiver um pouquinho de consciência, ele não vai morrer por causa disso, mas se ele tiver um pouquinho de consciência, ele já totalmente apagado, você pedir para ele respirar bem fundo. Respira bem fundo. A maioria dos pacientes fecha o olho, desmaia, mas ele está te escutando. Aí você pega a perna dele, levanta, é o suficiente para você mandar um suporte de sangue arterial oxigenado para aquele cérebro. E você pode fazer o BLS, o Basic Life Support, ou seja, iniciar esse tipo de cuidado. Então, o Basic Life Support seria um treinamento que todos os dentistas deveriam ter. A grande verdade é que o Basic Life Support é o suporte básico de vida que é feito para tratamento ambulatorial. Todo profissional que tem consultório ou atende a nível ambulatorial deveria ter esse treinamento. Então, você garantir manutenção de via aérea, você garantir manutenção de ventilação e o controle da pressão e da circulação. Isso seria o mínimo. Medir a pressão do paciente, ver se ele está respirando bem, afrouxar as roupas, o cinto, qualquer coisa que esteja prejudicando essa região do pescoço. Mas, principalmente, o principal, pessoal, é você conseguir fazer com que esse sangue volte a circular de uma forma mais eficaz no cérebro do paciente. Então, uma coisa que você pode fazer, se ele tiver uma posição errada, ruim, afrouxar as vestes, colares, acessórios, tracionar o mento dele, hiperestender o mento ou a cabeça para transformar mais reto. É diferente no ATLS, o Advanced Trauma Life Support, você não pode fazer um tracionamento de cervical, porque está com colar cervical. Aqui você pode botar a cabeça em hiperextensão, que vai ajudar bastante o paciente. Se você tiver e achar necessário colocar um catéter de oxigênio, liga seu oxigênio lá, seu cilindro de oxigênio, com 3 a 5 litros por minuto, catéter nasal. Ou se você achar que não está conseguindo ventilar bem pela posição que ele está, a roupa, a sua cadeira não deita, não tem ninguém para levantar a perna, mas se você tiver um ambu, botar um ambu, aquela máscarazinha e começar a colocar ar com mais pressão para dentro do pulmão desse paciente. Ele vai estar respirando normalmente, o diafragma, o coração, nada parou. É só uma perda de consciência. Ver como é que está o pulso, né, e monitorizar os sinais vitais. A grande verdade é que 90% das vezes que eu tive uma síncope, eu não precisei chegar a esse ponto, foi só realmente. O máximo que geralmente eu faço é colocar um catéter de oxigênio. Eu tenho na clínica aqui um catéter de oxigênio, eu ligo o oxigênio e boto, enquanto eu estou suspendendo a perna do paciente, ou se a cadeira fizer um treino, colocar nessa posição, ok? Então, a gente está falando de 50% das emergências você resolve dessa forma. E não tem grandes consequências. Então, é só uma questão mais de você se conscientizar e ter um treinamento para isso.
Normalmente, o paciente vai voltando gradativamente à normalidade. Seus sinais vão melhorando, sua palidez vai melhorando, e muitas vezes você pode continuar o tratamento do paciente sem problema algum. Agora, seria interessante se você tivesse o catéterzinho, aquele catéter que vai no nariz e passa aqui por aqui, que eles chamam de catéter tipo óculos, que passa por aqui, deixar o paciente com oxigênio de 3 a 5 litros por minuto, tá? O ideal é que ele não saia da clínica sozinho, não dirija sozinho, não saia sozinho do consultório e faça um repouso nas próximas 24 horas. É uma questão bem difícil, às vezes, o paciente entender isso, mas cabe a vocês orientar. Talvez o perfil do paciente que vocês atendam seja mais fácil, que eles vão estar sob uma direção, uma orientação, mais fácil fazer isso. Pacientes que ficam inconscientes por mais de 10 segundos devem ser observados com mais cuidado, né? A literatura fala isso, mas é muito complicado, até o meio que vocês trabalham, vaporizar a amônia. A amônia é extremamente difícil de comprar e com certeza não deve ter no setor de você por questões óbvias, né? Mas se o seu paciente ficar inconsciente, você olha lá, você não vai acabar contando, mas 10 segundos é uma coisa relativamente rápida. Não está voltando, continua sem nenhum tônus muscular, né? Aciona a emergência para que possa esse paciente ser visto. Olha, eu não tenho oxigênio, eu só posso botar ele na posição melhor e afrouxar a roupa. Legal, não voltou, não consegue falar, estimulou o paciente, não consegue, aciona a emergência, ok? Mas, assim, eu nunca, nesses 30 anos de carreira, trabalhando no hospital de emergência, em grandes universidades, até na minha clínica privada, eu nunca precisei acionar a emergência para tratar de síncope. Mas não é dizer que não vai acontecer nada com a síncope. Pode acontecer, sim. Tudo bem? Alguma dúvida nessa primeira etapa, pessoal? Vou encarar o silêncio como um sim. Vamos lá. Alteração de consciência, né? A gente primeiro fez a perda de consciência, que foi a síncope, mas você pode ter outros tipos de perda de consciência ou de alteração de consciência. Então, um derrame, um acidente vasculoencefálico pode ser uma causa. Raramente no perfil de pacientes atendendo vocês vão ter isso. Hiper ou hipotireoidismo extremamente descompensado também. O uso de drogas, talvez isso vocês possam, às vezes, se encarar com isso. Mas a segunda. Ficou mudo. Foi a segunda. Na hora que você falou a segunda, ficou mudo, doutor. Na hora do uso de drogas. Então, a segunda maior causa de alteração de consciência, ou uma grande causa depois da síncope, da resposta vasovagal, é a hipoglicemia, né? Diabéticos, quando evoluem em quadro hipoglicêmicos, não apresentam perda de consciência. Então, veja bem, um paciente diabético, ele está acostumado a ter oscilações na glicemia, hiper e hipoglicemia. O organismo dele meio que se dá bem com isso. Já pacientes que não se alimentaram bem, alguém está levantando a mão aqui, alguma coisa que eu possa ajudar? Professor, está me ouvindo? Ô, Ouvindo? É o Sérgio falando. À medida que a gente vai evoluindo aqui na explanação do senhor, eu fico pensando em equipar as nossas unidades. Sabe? Eu estava levantando a mão antes, é que teve um delay aqui e isso acabou seguindo. A gente não tem as ampolas de oxigênio dentro das unidades do Degas, certo? Não tem isso disponível. Mas as máscaras Ambu, em algumas unidades tem. Ela seria suficiente para esses casos de emergência? sabe, hoje de manhã eu estava pensando, né, porque a gente vai passar por aquele processo para montar os kits de emergência e tudo. Sim. E assim, uma das coisas, vocês vão ver, todos vocês vão ver, que uma das coisas que em todas as emergências, qualquer uma delas, desde a síncope ao ataque cardíaco, todas entram a administrar oxigênio puro. Então eu pergunto para você, é viável por questões de segurança? No meu consultório, na faculdade, eu tenho, mas dentro da unidade hospital, odontológica do Degas, é possível legalmente ter um cilindro de oxigênio? Pois é. Não sei. Então, vamos pesquisar isso, eu te ajudo se precisar,
Porque, assim, não é a mesma coisa. O Ambu, se vocês entenderem, o ar que nós respiramos aqui agora tem 20% de oxigênio. Tem nitrogênio, gás carbono, hélio, sujeira, tem milhões de coisas. 20 e poucos por cento de oxigênio. Então, quando você joga o Ambu, na verdade, você está dando um volume maior de gás para dentro do pulmão, mas não de oxigênio. Então, assim, num quadro que o oxigênio seria fundamental, o cilindro de oxigênio seria melhor. Ah, Gerson, não tem de jeito, não. Não pode, por lei, por questão emergencial, não poderia. Então, o Ambu ajudaria, mas a melhor, assim, realmente seria o cilindro de oxigênio, ter a bala de oxigênio lá, ok? Pode seguir, professor. Ok. Então, vamos lá. Então, nós continuamos aqui falando que talvez o paciente diabético que já tem o problema da insulina, seja uma falha ou uma perda total da insulina, já esteja acostumado. O organismo se acostuma, assim como o hipertenso está com uma pressão, às vezes, lá 16, 17, 18 por 10 e não está sentindo nada. Você que não é hipertenso faz um 14, 15, já começa a ter dor de cabeça, cefaleia, dor cervical. Então, um paciente nosso que não é diabético, que não está acostumado a variações de glicemia, ele pode fazer uma hipoglicemia e ter perda de consciência. Então, a hipoglicemia vai ser da seguinte forma. Você vai ter uma hipoglicemia, perdão, tá, pessoal? A hipoglicemia vai ter esses sintomas: confusão mental, falta de coordenação, paciente fica inebriado, como se estivesse embriagado, sonolento, pele fria, palidez, cefaleia, irritabilidade, fome e pequenos tremores. Então, aqui é um quadro bem interessante, né? Uma imagem bem interessante entre o hipoglicêmio e o hiperglicêmio. Então, suor, palidez, irritabilidade, fome, falta de coordenação, sonolência. Esse é o paciente que vai chegar à perda de consciência e até convulsão. Também a segunda maior causa de convulsão, depois de epilepsia, é quadros severos de hipoglicemia. Já um paciente hiperglicêmico, ele vai ter boca seca, aumento da sede, fraqueza, dor de cabeça, visão embaçada, frequência unitária, de frequência maior de urinar. Um paciente diabético, ele tem uma tríade: poliúria, polifagia e polidipsia. Poliúria, urina bastante; polifagia, muita fome; polidipsia, bebe muita água. Essas é a tríade da diabetes, então do cara é hiperglicêmico. Mas fiquem de olho, e isso é importante porque às vezes o paciente não se alimentou direito, aumenta o estresse porque vai no dentista, e a adrenalina endógena liberada pelo estresse consome glicose e o cara faz um choque hipoglicêmico na sua frente, você nem vê. Então, né, esses são os quadros que nós temos. Então, o paciente começou a suar frio, palidez, ou está muito irritado, cara, está com fome, você se alimenta. Não comi, está meio sonolento. Pode ter certeza que esse cara vai fazer uma hipoglicemia. O que você precisa fazer? A primeira coisa seria administrar glicose. Então é bom ter uma bala, um açúcar, um refrigerante, alguma coisa que seja rico em glicose. Mas, às vezes, só isso não dá, ou não dá tempo, ou você não tem. Mas o paciente, às vezes, já está desenvolvendo o quadro da hipoglicemia com sintomas importantes. Então, o que acontece aqui? O paciente com hipoglicemia, ele vai ter frequência cardíaca aumentada, o coração começa a bater mais forte, pressão arterial fica normal, frequência respiratória normal, e aí segue para perda de consciência ou a inconsciência. Então, um paciente hipoglicêmico normalmente vai estar taquicárdico, nada mais do que isso nos sinais vitais. E aí você vai começar a identificar que esse paciente pode ter uma perda de consciência e um desmaio. Mesma coisa, teve o desmaio, Trendelenburg, professor supina, a oxigenação maior do cérebro também. Lembra que eu falei no início que você tem que chegar muito sangue, 30% do sangue bombeado pelo coração vai só para o cérebro, para levar principalmente o quê? Uma massa excessiva de oxigênio e de energia, de glicose. Então, quando você faz a posição de Trendelenburg, aqui você joga mais sangue, então vai chegar mais oxigênio e, consequentemente, também mais glicose. Iniciar o Base Life Support, continuar esse TX de tratamento até o final da crise, sair acompanhado do consultório. Lógico que, se o paciente tiver condições de ingerir alguma coisa doce, isso é muito importante isso aí. Nem você bote
um açúcar debaixo da língua desse paciente, vai absorver bem rápido isso aí. Mas pode ser que mesmo você colocando algo glicêmico nele, demore um tempo e ele continue ainda com esses sinais, palidez, enjoado, sonolento, até com a perda de consciência. Então, a posição de Trelleborg é muito importante nessa hora. Posso botar oxigênio? Sim, pode e deve. Se você não tiver, tudo bem, mas pode. Se o paciente não conseguir, você não conseguir somente com isso que eu te falei básico, do açúcar e das manobras, principalmente oxigenar o cérebro, ele não voltar ao estado normal, acionar a emergência, né? Porque da inconsciência, como eu falei, a segunda maior causa de convulsão é hipoglicemia grave. Então, você pode ter da inconsciência e para os tremores e convulsões, e não é convulsão por epilepsia, é por hipoglicemia, né? Iniciar o tratamento para convulsão, a gente vai falar disso lá na parte de convulsão, e depois retornar ao tratamento da hipoglicemia. Mais uma vez, dar glicose para esse paciente, ok? Então é bom, né? Aí não tem problema nenhum, a gente não tem que esperar montar, vamos brincar, o kit aí, né? O Sérgio vai montar, a gente vai ajudar. Ter um açúcar, alguma coisa doce no consultório é fundamental, tá? Alguma dúvida sobre essa etapa aí, pessoal? Tudo bem? Perfeito. Então, como eu falei, agora a gente vai falar numa segunda, uma quarta etapa, uma segunda possibilidade chamada de tremores e convulsões. Convulsões são causadas por contratura musculoesquelética, né? Você vai ter, como possível causa, epiléticos não controlados. O que é o epilético controlado? É aquele mesmo que tomando medicamento ainda faz convulsão. Overdose de anestésico também pode levar à convulsão. Mas a primeira causa de convulsão no consultório é epilepsia. A segunda seria a hipoglicemia. Lógico, como a gente falou aqui de overdose de anestésico, vamos pressupor, tá, pessoal, que ninguém vai fazer essa loucura, que todo mundo conhece as doses máxima e mínima. Pô, já se não sei até hoje fazer aquele cálculo, não tem problema. Você vai na internet, tem já no livro do Malamed, tem uns quadros de cada anestésico, quilo por quilo. Com 10 quilos pode dar tanto, 20 quilos, até a dose limite, 70, 80, 90, 100 quilos. Então você pode dar uma xerocada naquilo, perguntar, paciente, quanto você pesa? Eu peso 70 quilos. Vai lá, abre, 70 quilos. Aqui no Degas eu tenho meio pacaína. Adrenalina basemia, eu posso dar tanto. Pronto, não precisa ter vergonha disso, né? Eu sei esses números todos decorados, porque eu dou aula todo o período disso, mas a gente não precisa gravar isso. É só ter a tabelazinha lá no celular, faz uma xerox, cola na parede do consultório, na bancada do consultório. Mas lembrar o seguinte, que eu pressuponho, eu não vou ficar batendo em overdose de anestésico, que ninguém vai fazer essa loucura, né? Mas vamos voltar para a epilepsia. A grande maioria dos epiléticos tem o chamado grande mal, que é isso que a gente sabe, que o cara faz convulsão, que começa com uma inconsciência, tremores e, por final, convulsão, até cair num sono profundo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse quadro chamado convulsão. Então, convulsões são atividades elétricas irregulares do cérebro, pode causar uma súbita mudança de comportamento e movimentos, e chamada de disritmia cerebral. O movimento muscular descontrolado são conhecidos como convulsões. E pode começar com os espasmos, as contraturas, e depois os reflexos tônico-clônicos do músculo. Então, isso aqui já começa o quadro da convulsão, a contração exagerada da musculatura. Então, uma crise epilética, pessoal, só para vocês entenderem, elas vão ter fases. Ela não acontece como a maioria. O cara começa a se tremer todo e fica lá e acabou. Não é assim. É um processo longo e você pode desmarcar a sua agenda quando o paciente vai com você. Pode avisar a secretária para desmarcar a sua agenda naquele período. Por quê? A crise epilética vai começar com uma fase chamada fase aura. Pode durar alguns segundos ou horas. É uma fase em que o paciente ele fica meio que totalmente fora do ar, tá? Depois, ele tipo assim, parece que ele não está te respondendo, está meio aéreo. Depois, algumas fases chamadas tônicas, duram alguns segundos, até ele começar a ficar rígido,
e começar as convulsões que podem durar alguns minutos. Nessa hora que a gente vai botar esse paciente em uma posição confortável para ele não bater a cabeça, os membros, não se machucar, né? E depois que as convulsões acabarem, ele tem uma fase chamada pós-ictal. Pode demorar 10, 20, 30 minutos, meia hora ou mais, onde ele cai num sono profundo, que nem parece essa moça aqui nessa imagem aqui. E, não vai acordar o paciente, não tem como. Ele vai ficar quieto. Se você ficar estimulando, vai ser pior, tá? Então, você começa com uma fase, a fase áurea, onde ele perde a conexão, alguns pacientes facinho começam a escutar uns grilozinhos, uns sininhos, começa a parecer que eu não estou mais ali, e daqui a pouco ele começa a se contrair todo e, pum, começa a tremer. Então, ou seja, o tratamento da crise epilética, o melhor é botar o paciente de lado. Se você tiver um assistente, um cuida da cabeça, o outro cuida dos membros, e você deixa ele lá com a cabeça estendida para respirar melhor. Ninguém vai botar a mão dentro da boca do paciente para ele te morder. Raramente ele vai... Aquela história, ele vai se engasgar com a própria língua. Ninguém se engasga com a própria língua. Tá? Isso anatomicamente não é possível. Eu já vi na internet um cara que virava a língua e entrava com a língua dentro da orofaringe. Mas isso é um cara com algum dom especial da língua, né? Mas a verdade é que pode ser ele morder a língua, tá? Isso, infelizmente, pode. Então, você pode botar um bolo de gás, alguma coisa, para evitar que ele morda a língua se ele estiver abrindo e fechando. Se os espasmos toniclones estiverem também na mandíbula. Se não, uma posição confortável com as vias aéreas mantidas e hiperextensão. Se você estiver sozinho, olha essa imagem, você vai entender bem. Se você estiver acompanhado, alguém segura os membros, você segura a cabeça. Só deixa esse paciente num lugar que ele não bata. Às vezes fala, não, tem que tirar o paciente da cadeira e botar no chão. Cara, eu já vi isso milhões de vezes e não é tão simples. Às vezes o cara é um cara do meu tamanho e ninguém vai conseguir tirar da cadeira facilmente. Muito menos uma moça. E está sozinha, não vai dar certo. Então, só protege ele, deixa ele fazer a convulsão dele, tá? Como é que você vai tratar isso? Então, posição supina é uma forma de conter, né, o paciente para não ter automutilação, bater em cuspideira, caneta de alta rotação, coisa assim. Não é obrigatório você botar ele no chão, não faça isso. Você pode derrubar esse paciente, causar traumas maiores. Proteger a cabeça, os braços, pernas, manter a via aérea se conseguir botar mais hiperestendida. Quando possível, né? A literatura fala, mas eu vou botar quando possível, monitorizar circulação e pressão arterial é muito difícil. Se a gente tiver um oxímetro de pulso, vai dar pelo menos a frequência cardíaca e a oxigenação. Um oxímetro de pulso, que ele bota no dedinho, é uma coisa fenomenal. Sugiro que, assim, a gente não vai ter um monitor multiparamétrico, às vezes não vai ter um DEA, um desfibrilador externo, mas, cara, um oxímetro de pulso, um dia até portátil, ficou muito famoso na época da pandemia, custa muito barato, talvez isso, Sérgio, seja uma boa para ter no kitzinho deles. Aspiração das secreções orais e nasais, ou seja, quando o paciente estiver acalmando, tracionar a mandíbula, proteger a língua de automutilação se ele estiver fazendo espasmo na mandíbula também, tá? Se o espasmo chegar a fazer ele fechar e abrir a boca, ou o espasmo da cabeça também fizer isso, tá? E iniciar o Basic Life Support na fase pós-ictal. Enquanto ele está convulsionando, o máximo que você vai conseguir fazer, talvez botar um oxímetro, né, e tracionar a face dele, botar um O2. Não dá para fazer outras coisas. Se a convulsão continuar por muito tempo, você vai pedir resgate e emergência, ok? Paciente que apresenta um quadro pela primeira vez, ele nunca fez convulsão e fez na sua cadeira, você vai encaminhar dali direto para o hospital para fazer uma análise e uma avaliação. Por quê? Paciente jovem, adolescente, adulto, nunca teve convulsão e é a primeira vez no seu consultório, pode ser que ele não seja um epilético, ele pode estar com um tumor, um acidente vascular, alguma lesão cerebral mais contundente que simplesmente epilepsia. Convulsões que permaneçam por mais de 5 minutos, ou seja, você fez tudo isso, não entrou na fase pós-ictal, já faz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos, cara, está demorando muito. Você vai chamar a emergência e vai hospitalizar esse paciente. Então, o que você pode fazer, se fosse possível, isso eu acho que não é viável no consultório, administrar anticonvulsivante venoso, se possível, ou intramuscular ou sublingual,
O ideal seria fazer, como é que no livro fala? Dar um diazepam endovenoso. Eu já vi e já participei disso em hospital de emergência. Eram 10 pessoas segurando o braço do cara para conseguir dar uma injeção. Mas não conseguiu? É mais fácil segurar e dar intramuscular. Não conseguiu? Deixa isso para lá, porque é muito difícil. É mais fácil, durante um procedimento, você quebrar uma agulha e causar um outro problema do que você dar o benzodiazepínio para ele, tá bom? Se você for fazer, ou se o médico lá da sua unidade for fazer um diazepam intravenoso, é depressor respiratório. Tem que ter suporte respiratório. O diazepam, quando você dá oral ou até intramuscular, ele não causa, num primeiro momento, nas doses usuais, depressão respiratória. Mas em dose endovenosa, ele causa depressão respiratória. A princípio, paciente com convulsões muito grandes tem que fazer endovenoso. Isso quer dizer o quê? Você, para fazer endovenoso, primeiro tem que acertar a veia do paciente. Segundo, você tem que ter suporte respiratório no seu consultório. Então, eu não vejo uma função a gente ter essa possibilidade, ok? Demorou muito, chama a emergência. Bom, alguma dúvida aqui? A gente encerra essa parte de perda de consciência, inconsciência e convulsão. Vamos entrar agora no desconforto respiratório, ok? Quais são os principais desconfortos respiratórios que nós podemos ter, né? Vamos chamar asma. Pois não, alguém levantou a mão. Já que a gente vai entrar. Tá me ouvindo? Tá. Oh, sim, pode falar. Já que a gente vai entrar agora num outro módulo, só uma dúvida que surgiu aqui. Ok. Para o paciente com a glicemia alterada. O paciente ainda tem aquela orientação do paciente diabético diagnosticado, a gente realizar consultas rápidas com ele, não ser muito demorada? Ainda tem essa orientação? E em períodos Sim. de dia diferentes, né? Procurar em determinados horários para esse atendimento? Na verdade, vai depender o que vai ser feito. Eu só vou fazer um odontograma, uma anamnese, uma coisa assim. Somente diminuir a ansiedade e o estresse, se ele for fóbico. Por quê? Porque a liberação de adrenalina endógena vai consumir muita glicose. Não, ele vai fazer um procedimento, uma extração, e não vai poder comer depois. Aí já muda muito. Ele vai passar por um estresse e ele tomou a insulina dele e ele não vai poder comer, porque a dose de insulina matinal, ou talvez matinal e noturna, é abalizada pela quantidade de glicemia que ele tem na dieta dele, que também é controlada. Então, a literatura fala que se você depois da extração não puder dar comida, glicose, sorvete, súvida para esse paciente, você tem que reduzir pelo menos a metade a dose da insulina. Então, a grande verdade é assim, controlar a ansiedade, o estresse, a liberação de adrenalina endógena já é um grande fator. Quando é uma consulta normal, que ele vai poder comer normal depois. Se ele não for poder comer normal, tem que diminuir a dose da insulina ou os cuidados com a dieta dele, ok? Gerson, ele não toma insulina, então ele toma um bom café. Gerson, ele vai estrear o dente às 10 da manhã. Normalmente eu tomo um café pequeno, uma coisa leve, porque eu sou diabético. Não, você coma bem, porque depois, logo da cirurgia, você vai poder se alimentar. Então, você não vai fazer uma hipoglicemia. Consultas mais rápidas, sim, mas o principal é diminuir o estresse. Respondi, Sérgio? Obrigado. Ok, então vamos em frente. Desconforto respiratório, você vai ter asma ou broncoespasmo, tá, pessoal? Bronquite, hiperventilação e edema pulmonar. Na verdade, o que nós vamos ter mais no dia a dia são pacientes com asma ou broncoespasmo, bronquite e hiperventilação. Edema pulmonar são pacientes que vão já estar em nível de tratamento hospitalizados. Então, não é para a gente isso agora. Uma coisa eu quero falar com vocês para vocês entenderem o princípio, né? Asma ou broncoespasmo é a constricção do bronquíolo pulmonar. Então, você tem traqueia, brônquio direito e esquerdo, bronquíolos e os alvéolos. Então, o asma ou broncoespasmo, os alvéolos e os bronquíolos estão apertados. Você não consegue respirar. Geralmente, quem deflagra isso é alergia ou estresse. O paciente com asma. Meu paciente tem asma brônquica. Lógico que é brônquica, é no bronco pulmonar.
Então, asma brônquica é uma redundância, é asma, ou broncoespasmo, que é diferente de bronquite. Bronquite é geralmente uma reação do bronco por inflamação, formação de secreção de muco. Também pode ser alérgica, viral, pode ser por poeira, outras coisas, mas é aquele cara que fica tossindo e tossindo com tosse produtiva, com secreção, tosse molhada. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bronquite não mata. Asma mata com muita frequência. Se vocês forem ver, porque não libera essas estatísticas, né? Ou seja, é proibido hoje ficar falando de desgraça nas redes sociais, né? Mas o índice de morte por pacientes que não conseguem chegar ao tratamento, ao hospital, pacientes que morrem indo para o hospital e no engarrafamento, no transporte público, é muito alto. A asma mata mesmo. A vantagem é que a maioria dos pacientes asmáticos leva suas bombas broncodilatadoras contigo, mas você é obrigado a ter seu consultório. Então, vamos lá. Então, como eu falei, asma é uma constricção do alvéolo pulmonar e para de troca gasosa, mata. Bronquite é o cara que está com uma gripe, um resfriado, ou só uma bronquite, uma inflamação do bronco pulmonar e forma secreção, tosse com secreção. Não mata e vai ser um tratamento muito mais tranquilo. E não tem bronquite asmática, nem asma brônquica. É asma ou broncoespasmo e bronquite. Bronquite não é asmática, tá bom? Isso é um termo que inventam por aí, não é muito certo. Se você for pegar uma asma, ou seja, o broncoespasmo, você vai ter obstrução parcial dos bronquíolos e do alvéolo pulmonar, onde pode levar ao quadro asmático e à morte. São pacientes que normalmente usam broncodilatadores e os spray, ou seja, as famosas bombinhas. Aqui tem, quem está aí, quiser fotografar essas imagens, né? Você vai ter broncodilatadores, nome genérico e via de administração. Você tem inalatório, oral e venosa. Então, oral, logicamente, o paciente está numa crise, ou ele deveria fazer oral, venosa ou inalatória, tá? Então, você tem esses, o salbutanol, um dos mais famosos. Então, esse grupo aqui, fenoterol, terabutamina, todos esses aqui são muito conhecidos nas bombinhas. A minofilina, teofilina, é um antihistamínico, um broncodilatador, mas demora muito para você usar. Por via venosa seria bom, por via oral não. Em caso muito grave, você pode utilizar medicamentos venosos, como adrenalina e aminofilina. Tá? A grande verdade é que isso seria um quadro que o paciente já deveria estar dentro do setor de emergência do hospital. A primeira coisa, né, o que a gente está treinando aí hoje? Eu quero treinar vocês para a realidade do consultório. O cara tem asma, fez uma boa anamnese, tudo isso é balizado com uma boa anamnese, tá, pessoal? Cara, traz sua bombinha ou você vai ter sua bombinha ali também. Então, os broncodilatadores em aerosol são a primeira linha de medicamentos a serem utilizados. Eles são de curta duração, atuam na obstrução reversível da via aérea devido à asma, bronquite crônica ou enfisema. Relaxa a musculatura da parede dos brônquios, ajudando a abrir as vias respiratórias e tornando mais fácil a entrada e saída de jatos pulmões. Então, assim, o aerolinha é um dos mais famosos, né, o salbutamol, né, aqui salbutamol também, aqui já é o salmeterol com fluticasone. Isso aqui é uma desgraça de falar. Mas todos eles têm a mesma forma de você fazer. Vai dar uma ou duas bombadas e respirar, tá? Isso você tem que ter, né? Na nossa caixinha que a gente vai preparar, a caixa de emergência, a gente vai ter esses produtos lá dentro, com certeza. Mas, via de regra, faça a anamnese e fala ao paciente, toda vez que você vier aqui para o consultório, traga a sua bomba. Por que é importante? Porque uma das formas de deflagrar o quadro de broncoespasmo ou da asma é estresse emocional, tá? E, mais uma vez, 75% dos quadros de emergência consultório, 75% são por estresse. Tem sido difícil dormir com toda a choradeira. Tem alguém falando aí comigo? Se não, fecha o microfone, por favor. E aí, logicamente, né, só por uma questão de curiosidade, eu acredito que vocês não atendam para assim, nessa fase mais tenra, mas as bombas não podem ser usadas direto em crianças pequenas, 5, 6, 7, 8 anos, e aí você faz o quê? Você borrifa 2, 3 borrifadas no espaçador e a criança respira algumas vezes ali, tá bom? Não é
aconselhado você usar a bomba direto na boca, como um adulto faz, ok? Então você bota 2 ou 3 borrifadas ali e a criança vai respirando 5, 10 vezes ali dentro e aí é melhor fazer efeito, tá? Continuando, o paciente está começando a ter uma crise de asma, um broncoespasmo. Botar na posição confortável, não precisa botar em treino nem burro, não. Posição confortável, afrouxar roupas, colares, acessórios. Reduzir ao máximo a ansiedade e estresse. Com certeza você vai suspender seu procedimento, tá? A não ser que esteja no meio de uma extração, você termina ou para uma sutura ou faz uma hemostasia ali, tá? Usar a bomba. Em caso de insucesso, ou o paciente começar a ficar cianótico, iniciar imediatamente a utilização do oxigênio, aí não tem ambu, não tem nada. Tem que ser oxigênio puro. Por isso que eu vou falar, caso seja possível, dentro das normatizações do DGAS, deixar um cilindro de oxigênio dentro da sala de odontologia, nem que fique no armário fechado a chave, tá, pessoal? Isso seria o ideal, você ter o oxigênio ali. Se após todas as manobras o quadro persistir, acionar a emergência. Porque aí vai ter que fazer o quê? Adrenalina e aminofilina venosa. Não dá para fazer isso no consultório de rotina. Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo bem? Podemos prosseguir? Bom, agora a gente vai falar sobre reações, sobre emergências relacionadas a medicamentos. E aí entram as reações alérgicas, talvez seja essa semana agora a gente está tendo, essa semana não, ontem e amanhã está tendo prova para professor contratado aqui da cirurgia na UFRJ, e uma das questões foi sobre emergência médica. E o pior é assim, que alguns candidatos se confundiam e só falavam de choque anafilático, alergia. Volto a falar, nós temos que estar preparados para o básico. Não adianta você saber fazer tudo do avançado e não conhecer o básico. 70%, 50%, 70% vão ser perda de consciência. Alergias, as brandas. Anafilática é muito raro. Tem até ataque cardíaco no consultório. Mas vamos lá. Então, quais são as principais causas de emergência relacionados a medicamentos? Overdose de anestésicos locais, volto a falar, não acredito que ninguém vai ter esse tipo de complicação, mas se eu posso dar uma orientação com esses 30 anos de carreira e de docência como professor de cirurgia, coloquem, fotografem, escaneiem as tabelinhas dos anestésicos, lidocaína, mevacaína, articaína, cola lá numa tabela e deixa lá. Você não sei fazer aquelas contas de cabeça, deixa para lá. Mas também você não pode dizer que não sabia quanto estava dando. Tá? Reações, as emergências podem estar relacionadas a reações cutâneas alérgicas ou reações alérgicas sistêmicas, que aí entram o choque anafilático. Quando a gente fala de overdose de medicamento do anestésico local, o pico de anestesia no sangue é entre 5 a 10 minutos após injeção intravascular. Então, na hora que você injeta, você não fez o refluxo, você não fez a aspiração, um erro. Você, toda vez que for anestesiar próximo a vasos, tipo alveolar inferior, infraorbitário, bentoniano, toda vez que você for anestesiar um tronco vascular nervoso, tem que usar agulha longa, por mais que seja às vezes mais doloroso, porque você vai fazer a aspiração positiva. A agulha curta no Brasil tem 30G, 30 gauge, ou seja, ela é muito fina, ela normalmente não consegue fazer refluxo. E aí você infiltrou dentro do vaso, não vai ser na hora que vai dar problema, 5 a 10 minutos. Altos níveis séricos de anestesia local levam, primeiro, estímulo, o paciente fica agitado, com depois depressão do sistema nervoso central. O paciente pode ficar com falha excessiva, arrastada, apreensão, distúrbios visuais, zumbidos no ouvido, formigamento periférico, contrações musculares, aí chegando ao quê? Convulsão, inconsciência, hipotensão, taquicardia, até parada respiratória e depressão cardiovascular, ou seja, parada cardíaca. Então, para aqueles que não acham, né, que às vezes, não vai acontecer nada. Vai sim, se você der uma dose muito alta, né, eu já socorri colegas, infelizmente, que tinham dado 15, 20 tubos de anestesia no paciente de baixo peso. Vai fazer uma overdose nesse paciente. O que nós vamos fazer? Interromper o tratamento imediatamente e parar de dar anestesia para o paciente, é lógico.
posição supina ou até a Trendelenburg, para aumentar a perfusão no sangue dentro do coração e até no cérebro, tracionar a mandíbula, retificar a via aérea para melhorar e administrar oxigênio, mais uma vez com oxigênio. Tudo que eu falei agora, vamos dizer assim, cada um tem uma particularidade, menos o oxigênio. O oxigênio aparece em todas as modalidades de tratamento de emergência. Se eu tivesse que falar assim para vocês, o que seria a primeira coisa que você botaria no meu consultório? Uma bala de oxigênio. Por quê? Você pode não ter medicamento nenhum, mas o oxigênio faz parte de todas as conduções de emergência. Iniciar o BLS. Se você puder botar um oxímetro de pulso também, vamos incluir isso. Em caso de convulsão, o uso de benzodiazepínico está indicado. Mais uma vez, se você fizer venoso, tem que ter suporte ventilatório. Então, não acho que seja interessante isso no consultório. Faça oral ou intramuscular. Não deixe o paciente sair desacompanhado, encaminhar para uma avaliação médica ou internação para esclarecimento e diagnóstico, caso o quadro se torne mais importante. Não deixar o paciente sair desacompanhado, já falamos. Encaminhar para avaliação médica. Casos graves, o paciente deve ser internado, observação e avaliação. Caso você não consiga reverter com segurança, chamar a emergência. Então, tudo isso, não ser desacompanhado, ir para o hospital, ser internado, é caso ele volte a um estado aceitável de normalidade. Caso você não consiga, ele vai fazer algum distúrbio de parada respiratória ou cardiovascular. Então, você tem que chamar a emergência imediatamente. Por isso que eu falo, é mais fácil você ter a colazinha da quantidade de tubete que você vai usar do que você passar por isso tudo. Ainda dentro das reações alérgicas, essa talvez seja a mais comum. Essa eu já tive várias vezes no consultório, várias vezes. Reações cutâneas alérgicas são erupções, rachas, edema na pele. É isso aqui, ó. E é engraçado que quando a gente anestesia, ou às vezes vai colocar algum produto químico, até às vezes fazer um cimento cirúrgico, coisa, eu começo a olhar aqui a blusa do paciente, começo a ver que começa a ficar vermelho aqui. Eu na hora paro. Onde é que fica muito? Aqui, ó. Nessa parte aqui do braço, aqui, ó. No tórax, pede para a moça ou o rapaz levantar um pouquinho a blusa ou baixar um pouquinho. Você não precisa pôr a mama, nada disso para fazer. Só abrir um pouquinho assim, ó, já é suficiente. Se você guarda essas imagens aqui, se você vê isso aí, ele está fazendo uma reação alérgica cutânea. O que ele vai fazer? Isso pode ser devagar e não ter nenhuma pretensão a se tornar um quadro emergencial, ou isso pode virar uma alergia severa, pode ser a ponta do iceberg. Mas, pelo menos pela minha experiência clínica, geralmente são quadros bem brandos. Esse quadro deve ser sempre tratado imediatamente e agressivamente, legal? Independente se vai ficar só na pele ou se isso vai evoluir para um quadro sistêmico, quanto mais rápido a reação alérgica, mais severa ela é. Então, se você está anestesiando, já começa a ficar vermelho, vermelhinho, cara, se preocupa. Às vezes você já está no meio, já aconteceu várias vezes, no meio do procedimento, o paciente começa a aparecer umas pipocões, bolinha aqui, ó, no braço, é muito comum, essa parte é bem lisinha, né? Bem frágil. Já tem meia hora que anestesia o cara. Chiados e respiração difícil pode evoluir para quadro alérgico sistêmico, ou seja, quando o paciente começa a ter, guarda essa dica aí, isso é uma chave legal. Você, olho, ouvido, nariz e garganta, coisa pior está vindo. Então, enquanto está só na pele, pode ser somente uma reação alérgica cutânea. Tudo bem? E é o que acontece. Mas quando começa a invadir ouvido, nariz, garganta e olhos, pode ser já um quadro anafilático. Essa reação cutânea, botar o paciente em uma posição confortável, semi-reclinado, não é Trendelenburg, é só deitadinho lá bonito, tranquilo, cabeceira um pouco, 45 graus. Monitorizar sinais vitais. Se o quadro começar a se estender muito, vai fazer medicamento antihistamínico ou corticoide, eu vou falar sobre isso. Se o paciente também apresentar problema respiratório, iniciar broncodilatadores de oxigênio. Mais uma vez está aí. Até nas reações alérgicas cutâneas, o oxigênio está lá. Então, o paciente começou a ter dificuldade respiratória, você pode dar um broncodilatador, a bombinha e oxigênio. Alteração na fala pode ser o início de um caso severo.
não ficando somente na pele, podendo evoluir por um edema de laringe, nesse caso, assinar a emergência. Ou seja, o paciente está caminhando, ele começou com uma reação alérgica cutânea, está caminhando para um choque anafilático. E aí, o que você pode ter aí, a ideia? Administrar antihistamínicos, oral, intramuscular ou endovenoso. Volto a falar, não é tão fácil para o dentista administrar uma coisa endovenosa, não há treinamento. Os cara que vive no hospital, bucomaxilo, que eu faço, é mais fácil eu conseguir fazer um acesso venoso. Não é uma coisa tão simples, mas é mais fácil. Então, ou você vai dar via oral, ou intramuscular, se você tiver ampola. Mas aí você tem que saber preparar e injetar. Ou seja, um medicamento muito comum é o Polaramine, cara, o velho Polaramine, que tem de 2 e de 6 miligramas. Você pode já dar 1 ou 2 de 6 miligramas, o cara vai melhorar. Outro que eu gosto muito é o Benadryl, mas a difenoxidramina tem genérico, mas o Benadryl é uma marca americana que não vende em qualquer lugar. Mas o Polaramine é o bom e velho basicão antihistamínico, tá? Você pode usar tranquilamente. Ah, não tem, mas eu tenho Fenergan. Pode usar o Fenergan também, que é a prometazina, em comprimidos ou injetável intramuscular. Ah, já, se eu me garanto fazer venoso, beleza. Mas intramuscular já ajudaria bastante. Então, antihistamínico, corticoide, administrar oxigênio, iniciar o BLS e você lembrar, se você fizer endovenosa, ação de 2 minutos, intramuscular de 10 a 30 minutos, oral de meia a 40 minutos. Então, tudo isso vai. Se você tiver a possibilidade, o custo-benefício melhor seria um intramuscular. E aí você pode não dar muito, você pode fazer um soalho bucal. Absorve muito rápido. Enfia a agulha lá, aspire, soalho bucal. Vai absorver muito mais rápido que o intramuscular, chegando próximo ao endovenoso. Não é tão rápido como o endovenoso, mas ajuda bastante. Não tem nada disso, não sei fazer. Vai dar um Polaramine, vai dar um Fenergan, alguma coisa para ele começar, e um corticoide. Qual corticoide você vai dar? Você pode dar cortisona ou hidrocortisona. Eles são menos potentes, mas agem rápido. Ah, eu tenho Decadron, dexametasona, o corticoide mais potente, mas que demora mais para fazer efeito. Então, você pode dar um corticoide tipo cortisona ou hidrocortisona, ou metilprednisolona, prednisolona, que demora um pouco menos, e depois manter com corticoide tipo dexametasona, tá? Então, aqui alguns antihistamínicos que você vai ter, tá, no mercado. Tudo isso aqui é legal, mas se eu posso falar, melhor custo-benefício, inclusive por causa de questões financeiras, Estado e tudo mais, Polaramine seria o melhor desses todos para a gente ter. E custo-benefício, o Polaramine oral já daria para você ajudar bastante o seu paciente. Bom? E o corticoide, como eu falei, você vai ver que corticoides tipo dexametasona e betametasona, que são corticoides mais potentes, ele tem uma potência de 30 em relação à cortisona, à hidrocortisona, à metilprednisolona, à prednisolona. Então, a mais potente é a dexa. A hidrocortisona e a cortisona são pouco, mas o tempo de ação é muito rápida. Então, isso é interessante para a gente. Então, talvez num primeiro momento, uma infiltração intramuscular de cortisona, hidrocortisona, prednisolona, metilprednisolona seria bom. E depois manter com dexametasona, que é mais potente. Já se eu posso dar os dois, pode, não tem problema nenhum. Não vai matar ninguém, não vai dar. Ao contrário, você vai ter condições de tratar bem esse paciente, ok? Professor, Pois gente, não, no Du. caso lá aqui no caso no Degas, a gente tem muito oral. Qual seria o oral melhor ali? Prednisolona? Sim, eu gosto muito. Qual é o seu nome, querida? Aila. Maíla, aqui, ó. Eu gosto muito disso aqui, ó. Prednisona, metilprednisolona. Você tem o Predizin de 20 miligramas. Você pode dar Gente, né? 2 comprimidos e pronto. O cara daqui a 20 minutos, meia hora, já está com efeito disso aí. Você joga lá, Polaramine, prednisolona. Ah, eu tenho comprimidos de corticoide de cortisona ou hidrocortisona. Também pode. Daí você vai dar, em vez de dar 500 miligramas, dá 1 grama, 2 gramas. Ah, Jasmine, é muito cara. Corticoide não é que nem outros remédios. Você pode dar no máximo tanto. Corticoide você pode dar. Quer ver um exemplo? Você pode pegar um comprimido de 4 miligramas de dexametasona e no hospital eu faço 20 miligramas venoso para começar uma ortognática.
Então, o corticoide não é que nem outros remédios. Ele tem uma margem de dose muito flexível. Então, por exemplo, vamos dizer, o Predizin, 20 miligramas. Eu daria logo uns 2 ou 3 comprimidos para o galego, porque ia começar rápido uma dose maior. Se você for ver, ó, o Predizin é fator 4. A dexametasona é 30. Eu tenho que dar pelo menos aqui, ó, pelo menos uns 8, 9, 10 Predizin para chegar perto de uma dexametasona. Só que a Dex vai demorar 1h30, 2 horas para começar a fazer efeito. O Predizin não. Tá claro isso? E o Polimine seria o melhor também, tá? Respondi? Sim, obrigada. Nada, Maria. Dentro dessas reações alérgicas, você pode ter algumas questões. Sendo um quadro específico cutâneo, após as manobras básicas, antihistamínico, corticoide, oxigênio, você pode até continuar. Eu estou falando assim, depois da síncope, a coisa que eu mais vi na minha vida foi reação alérgica cutânea. Eu posso falar, a maioria, graças a Deus, na minha clínica nunca evoluiu, no hospital já vi evoluir, mas na minha clínica nunca evoluiu, nem na clínica da faculdade, graças a Deus, que seria um corre-corre, e eu continuei o tratamento. Devemos prescrever antihistamínico por 3 a 5 dias, dá lá para o cara, toma lá, um comprimido de polamine de 6 miligramas de 8 a 8 horas por 3, 5 dias, ou de 12 em 12 para não dar muito sono. Encaminhar o paciente para teste alérgico, aqui ó, a foto, para descobrir o que aconteceu. Você manda uma cartinha e manda fazer um teste alérgico, dizendo que depois da anestesia com o produto com a lidocaína tal, ele fez alergia. Caso não ocorra regressão dos sintomas, para atendimento, encaminhar o paciente para emergência hospitalar mais próximo, caso evolua para uma piora. Então, assim, saiu da alergia cutânea, começou a coçar olho, garganta, nariz, ouvido, a voz começa a chiar. Meu amigo, vai ter choque anafilático. Corre para emergência com esse cara. As reações alérgicas anafiláticas talvez sejam, para mim, eu tenho mais medo disso do que até um ataque cardíaco, um infarto agudo do miocárdio, tá? Eu tenho mais chance de ajudar um cara no infarto agudo do miocárdio do que numa reação anafilática, que eu já vi paciente com reação anafilática dentro de centros cirúrgicos, com anestesistas e médicos, paciente com acesso venoso pego e morrer. Eu vi isso, tá? Choque anafilático. Normalmente você vai ter perda de consciência, urticária, ou seja, vai ter coceira na pele, edema de laringe e edema de glote. Mas, isso aqui é uma foto da internet, onde começa? Coceira, ouvido, nariz, garganta, olho. Tem umas pessoas, não sei, depois quem quiser me comenta aí, que coça a garganta e fica assim. Eu acho isso horrível. Mas quando está na minha cadeira, quando o paciente faz... eu paro tudo, eu gelo. Por quê? A primeira coisa que acontece é começar a coçar a garganta no choque anafilático. Aí eu falo, vem cá, que barulho é esse? Está coçando sua garganta? Ah, não, eu faço isso mesmo. 99,9% é o paciente que faz de propósito. Mas se ele começa a coçar o ouvido, coçar, meu amigo, para tudo e começa a dar oxigênio, medicamento e já vai chamar a emergência. A reação anafilática envolve pele, olhos, ouvido, nariz, garganta, lógico, né? Progredimento rápido para o sistema respiratório, laringe, glote e, finalmente, sistema cardiovascular e podendo levar à morte. Sua etiologia é muito inespecífica, mas medicamentos são um dos principais causadores. Então, você vai ter lá essa brincadeira aqui, ó. Alergia a pelos de bicho, ácaro, camarão, medicamento, perfume, fumaça, frio, pólen. Mas no nosso consultório, a gente está aqui, ó, medicamento, tá? Então, cuidado, que isso é muito sério. O paciente com choque anafilático no sistema respiratório, ele começa com dispneia, chiado no peito. No cardiovascular, taquicardia e hipertensão. Então, o coração começa a bater mais rápido, começa a chiar e dificuldade de troca gasosa. Quando o paciente desenvolve esse tipo de sintomatologia, é uma reação anafilática. Não adianta fazer nada, se não chamar a emergência. Ah, eu vou dar isso, vai dar tudo, mas chama a emergência. Ah, uma reação alérgica cutânea, uma síncope, uma hipoglicemia. Primeiro tenta tratar e depois chama a emergência, se for o caso. Choque anafilático não, chama a emergência junto com o que você vai tratar. Então, aqui é um filme, né, do Will Smith, um filme chamado Rich,
onde ele foi sair com essa moça e comeu frutos do mar, e aí ele começou a ter um choque anafilático, um edema anafilático. Lógico que ele foi na farmácia, pegou um xarope, ficou bebendo que nem Coca-Cola e melhorou. Cinema. Mas aqui está aquele rapaz, o Danilo Gentili, essas fotos são liberadas na internet, tá? Ele acompanhou todo um choque anafilático que ele teve. E ele foi para o Sírio-Libanês, lá foi muito bem atendido. Ele fotografou aqui e como ele ficou algumas horas já depois no hospital internado. Então, isso é uma realidade. O que fazer se esse paciente realmente estiver tendo um choque anafilático na sua frente? Primeiro, não tem um infarto. Botar o paciente em posição supina, com as pernas elevadas. Aqui é só um desenho de internet, não precisa ser assim. Na cadeira do dentista, deitar ele, tá? Retificar as vias aéreas, administrar oxigênio, isso é fundamental. Porque ele vai parar de respirar uma hora. Iniciar o BLS. Administrar adrenalina, ou seja, epinefrina, aí tem que ter uma ampolinha, de 1 para 100 mil. Você vai tirar lá, vai diluir, vai tirar 0,3 miligramas, aí você pode ser intramuscular, sublingual, se você puder fazer intravenoso, tudo bem, mas onde você colocar é importante. Administrar antihistamínico, intramuscular ou endovenoso, a difenidramina é uma excelente possibilidade. Manter as vias aéreas pérvias e se ele parar, não conseguir, vai ter que fazer uma crico, tá? Realizar acesso venoso se for possível. Cara, mas nessa hora, se você já está dando adrenalina e antihistamínico, cara, já chama, já tinha que a ambulância estar parando lá na porta do setor de odontologia de vocês. Iniciar manobra de ressuscitação cardiopulmonar, ambu, intubação, se for possível, boca a boca, ou seja, manter a ventilação do paciente de alguma forma. E o paciente vai ser hospitalizado com medicação venosa e acompanhamento, monitorizado. Então, vocês veem que é uma situação extremamente dramática, que eu espero que nenhum de nós passemos, mas temos que ter os medicamentos para pelo menos segurar um pouco o processo até a emergência chegar. Uma coisa interessante, né? Porque às vezes pode acontecer na rua, qualquer um, como aconteceu com o Danilo Gentili ali. E aí, Sérgio, eu não sei se a gente teria acesso a isso, mas hoje já existe, já vende as injeções emergenciais de adrenalina, né? Aqui mostrando um quadro onde a moça estava comendo, começou a ter o edema por choque anafilático, ela puxa da bolsa um autoinjetor. Eu estava vendo um filme, uma menina que realmente tinha, um filme não, um relato na internet, e a menina tinha alergia a amendoim, castanha, essas coisas, e comeu sem querer num doce. Ela puxou a seringa e botou lá na perna e acabou. Tratada. Então, a adrenalina é muito importante nessas horas. Só que o problema é você pegar a ampola, quebrar, saber diluir. E também, se você der adrenalina pura, numa quantidade muito alta, você mata o paciente. Então, é um detalhe muito grande. Então, a adrenalina autoinjetável, ela funciona bastante eficiente para anafilaxia, já que essa substância promove algumas alterações importantes. Por que a adrenalina numa dose adequada? Dilata os brônquios, facilita a respiração, diminui o inchaço nas vias aéreas, melhora a pressão arterial, circulação do sangue e batimentos cardíacos. Retifica isso tudo. Nesse contexto, ela ajuda a recuperar com mais agilidade os sinais daqueles que estão sofrendo uma grave reação no corpo, tipo anafilaxia ou o chamado choque anafilático. Perguntas? Oi, professor. Voltando aqui. Oi. Essa ampola a gente já consegue comprá-la aqui no Brasil? Eu acho sim, assim, eu já vi nos Estados Unidos, mas eu acho que isso já tem no Brasil sim. Vamos pesquisar naquele nosso trabalho, Sérgio, e vamos ver, porque eu acho que isso é muito mais seguro. Um problema é que eu já aprendi a fazer isso. Tive que pedir para os meus anestesistas me ensinarem, mas eu duvido, não é por questão de incompetência, que um cara que nunca fez isso vai saber fazer de primeira. Pegar, quebrar a ampolinha, puxar não sei quanto, misturar no soro, babá, e dar no paciente. Essas... Hã? Ainda mais em situação de emergência. Não, com certeza. O que eu fiz durante muitos anos, e eu vou ser sério, eu acabei parando de fazer, mas eu acho que foi deixar pronto. Tem um tempo de vida útil, adrenalina, se guardar na geladeira, tudo direitinho, mas eu deixava todo mês, toda semana eu fazia, mas depois de 10, 15 anos eu larguei esse negócio.
Entendeu? Mas eu acho que vamos pesquisar, isso aqui é muito importante, o autoinjetor. Eu acho que já tem no Brasil, sim. Se não, quem sabe a gente pode fazer uma licitação e pedir aí, né, uma importação, não sei, né? Mas é o primeiro serviço, primeiro a ter isso aí. Bom, e vamos, eu acho, para o nosso último tópico, se não me falha a memória. Peraí, professor, só Oi, pois não. quanto tempo você ainda deve ter à disposição? Então, acho que é o nosso último tópico. Eu acho que 3 horas a gente está terminando, acredito. Eu vou só avisar então aos participantes o seguinte, só Pois para não. daqui a pouco o Emerson vai liberar a lista de presença, né? Vocês prestem atenção que tem 3 quesitos na lista de presença. Um dos quesitos é que vocês têm que fazer uma pergunta mediante ao que foi exposto aqui na aula, direto ao professor Gerson. Tá? Essa pergunta vai ficar registrada lá. Ele vai responder a vocês essa pergunta via e-mail. Tá? Então, se vocês puderem colocar também o e-mail, a gente consegue acesso pelas inscrições. Mas se na pergunta já botar o e-mail que vocês querem receber a resposta, é interessante, tá? Essa pergunta faz parte do processo de presença, tá? E as perguntas abertas orais continuam valendo, tá bom? Só isso. Ok, então todo mundo lembra que tem um dever de casa aí, né? Me fazer uma pergunta, faça alguma coisa que seja importante para a sua prática diária, tá, pessoal? E eu vou responder com o maior prazer, como sempre a gente faz. Então, eu acho que, me parece, se não for a memória, o último grupo são os quadros cardiovasculares, angina versus infarto. A gente já falou que angina é só a dor por uma pequena área de isquemia transitória do miocárdio. O infarto é quando essa isquemia não é transitória, realmente há a morte por hipóxia de células do miocárdio e o coração pode até não acontecer nada até fazer uma arritmia e uma parada cardíaca. Então, você pode ter dor torácica, angina pectoris, que é só a dor por uma isquemia transitória, o infarto, que é a dor, angina seguida de morte celular, ou algum diagnóstico diferencial, dor no tórax, perfuração, pneumotórax, embolia pulmonar, dissecção de aorta, né, infarto agudo do miocárdio e ruptura de esôfago. E aí eu incluo um chamado espasmo de esôfago. O esôfago faz isso aqui, ó. Ele faz uma estenose e dói que nem um infarto. Como eu já falei na outra aula, vou ser mais sucinto nisso. Você começa a ter na parede do vaso, e aí a gente está falando das coronárias, né? Do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta, e os primeiros vasos que saem da artéria são as coronárias. Porque o sangue que está indo do coração, ele não passa para o tecido muscular. Você tem o pericárdio, o miocárdio, camada mediana, e o endocárdio, que é a camada interna. O endocárdio é endotélio, epitélio endotelial. É o mesmo epitélio de vaso, ou seja, se o vaso não tivesse endotélio, vazava sangue para o corpo inteiro. Então, o sangue está indo do coração não nutre o coração, né, pessoal? Todo mundo sabe disso. Então, as coronárias voltam para irrigar o coração. E aí você começa a criar placa de gordura ou placa de ateroma, obstruir, até que uma hora o sangue começa a obstruir, forma um coágulo e obstrui. Então, o sangue não passa pela coronária, talvez uma pequena coronária lá, e mata uma célulazinha. Infartou sem risco clínico. Ou às vezes mata uma área maior e aí o cara pode vir até a morte. Então, mostrando aqui, ó, aspecto normal, 25% obstruída, 85%. Hoje é mais fácil, você bota através de um cateterismo uma molinha de titânio, que é o stent, e abre, abre aquilo lá. Tem gente que tem 3, eu tenho um colega meu, que ele tem 12 stents cardíacos no coração. Está lá vivendo a vida dele. Então, aqui, ó, você pode obstruir a passagem completa formando um trombo e, ó, toda uma área do coração vira a morrer. Só que aquele negócio, se você tiver uma área muito grande, você pode acabar tendo o quê? Você pode acabar tendo um quadro irreversível. Então, hoje você pode isso através de um cateterismo, você cateteria a artéria radial ou a femoral na perna, vai subindo, o intervencionista vai vendo num raio-x gigante até chegar na artéria coronária.
você enche um balão que tem uma molinha, que é o stent, e aí a passagem vai. Isso é titânio cirúrgico. O mesmo titânio dos implantes, das próteses, das placas e parafusos, você tem o stent. Então, a angina, como a gente já falou na primeira aula, é a dor sudo-reto-external irradiada para a base da mandíbula e para o membro superior esquerdo. O diagnóstico diferencial de uma angina pode ser dores gástricas, dor de estômago, gases, espasmo de esôfago, como eu falei para você. Só que você vai ter que a dor da angina vai vir geralmente agravado por estresse, tá aqui, ó, emoção e esforço físico, né? E repouso e o uso de nitratos do isordil sublingual vai parar. Se não parar, ou é infarto ou é alguma outra coisa. Mas, normalmente, como está associado a esforço físico, emocional, estresse, e você usou nitrato e não parou, você usa a primeira vez, 5 minutos depois você dá outra dose de isordil, não parou, você pode dar mais uma, mas já chama emergência. Então, a angina do peito, né, o paciente só teve angina. Normalmente, o paciente anginoide, ele anda com o isordil sublingual na bolsa dele, mas você tem que ter isso no consultório, custa R$10 a caixa. Acabei de comprar aqui para a minha clínica, está vencendo o meu, comprei. Botar o paciente em uma posição confortável, monitorizar e administrar o isordil sublingual de 10 miligramas. Perguntas? Boa tarde. Eu queria saber qual o limite de PA e de glicemia que o senhor tem usado no seu consultório para atendimentos mais invasivos. Bom, vamos lá. O nível de glicemia para procedimentos mais invasivos, um paciente que tem que fazer um procedimento mais invasivo, eu vou pedir um pré-operatório para ele. E aí eu vou ver, assim, o nível de glicemia, ou seja, hoje a glicemia aceitável é 80 miligramas por decilitro de sangue. Acima disso é uma pré-diabetes, acima de 120, 140 já é diabetes. Ele tem que estar medicado tratando. Se ele não tiver medicado tratando, é muito arriscado. Você tem uma infecção, uma trombose, uma coisa assim. Então, o nível de glicemia não é assim, tipo, você olha para a cara do paciente e fala, quanto você está de glicose? Não tem como. Então, é um procedimento, seja menos ou mais invasivo, mas se ele relata diabetes, olha, vem cá, como é que está a sua diabetes? Você é diabetes? Você faz medicamento? Está controlando? Tô. Como é que está a sua glicose? Aí é uma coisa. Se ele não está controlando, está desequilibrado, você tem que pedir uma avaliação do endocrinologista dele antes de fazer o procedimento, pedir um parecer. Quanto à pressão arterial, você tem que relacionar isso a quê? A questão do estresse e da idade. Por exemplo, um paciente, que nem vocês atendem, 18 anos, magrinho, sarado, direitinho, com 16/12, ele está hipertenso pra caramba. Pega um senhor de 70 anos, com 16/12, se ele tiver medicado, acompanhado do cardiologista, e não tiver sintomatologia, você pode tratar dele que ele está normal. A partir de 18 é risco de vida. 18, 19, 20, aí não dá para tratar, nem novo, nem velho, nem nada. Mas vai depender da idade do paciente. Então, como vocês tratam de infanto-juvenil, possivelmente assim, pacientes que vão transitar entre 12, 14. Então, a partir daí já começa a pedir um parecer do cardiologista. Uma coisa que você deve fazer antes é um controle de ansiedade e estresse. Por quê? Muitos desses garotos vão acabar tendo uma ansiedade e estresse, mede a pressão. Quando você entrou na cadeira, fez a anamnese, mediu a pressão, 16/10/12. Senta um pouquinho aí, tá tudo bem contigo? Como é que tá a vida? Tá tudo tranquilão? Como é que tá lá onde você mora? Mede de novo. Já baixou um pouquinho. Não baixou. Medica ele. Dá um benzodiazepínico. 5 ou 10 miligramas de diazepam. Lógico que tem que ver o histórico de usuário de dependência química desse cara, né? E aí o que você vai fazer? Vai medicar ele e vai trabalhar ele com sedação. Você vai ver que a pressão deve ficar normal. Se for emocional, vai ficar normal. Se for sistêmico, não vai ficar normal. Eu tenho pacientes que já entraram em emergência com quadros de hipertensão aguda, que fizeram diazepam venoso. Até dia chega, a pressão continuava alta. Tá? Então, assim, a pressão vai muito do estresse e da idade. No caso de vocês, mais o estresse que a idade. E a glicemia depende do histórico do paciente. Ok? Tudo bem, pessoal? Bom, a angina você vai tratar com o isordil sublingual, você vai botar um comprimidinho sublingual.
pode dar oxigênio, alargar as roupas, botar uma posição confortável, fazer a oximetria. Não melhorou, 5 minutos depois, um novo tablete, um novo comprimidinho. Não melhorou, é quase certo que ele está infartando, mas dá mais um. Aí você já pode dar um diazepam para ele, pedir para ele mastigar umas 2, 3 aspirinas, para já começar um processo de diminuição da agregação plaquetária, que vai demorar alguns dias, mas já começa ali, e chama a emergência. Então está aqui o Isordil sublingual, como eu falei, custa 10 pratas esse negócio aí. Você vai botar 1 a 3 comprimidos sublingual, não precisa ser só um não, tá? Pode botar 1, 2, aguardar 1, 2 minutos, bota outro, aguarda mais 1, 2 minutos, bota outro, e aí vai. Se o quadro de angina pectoral em 2, 3 vezes não regredir, podemos precisar desse rapidamente o atendimento. Paciente sem história de dor no peito ou angina prévia, pode ser que você tenha que hospitalizar ele. Se o quadro persistir com a administração do nitrato repetidamente, deve ser um infarto agudo do miocárdio. Então, você doutor, passou, termina rapidamente, diminui o medicamento e procura o médico. Continua com a dor, não passou, vai para o médico. Né? Mas você fez o protocolo do nitrato, aí está infartando mesmo. E se você tiver como é que eu vou falar? Se você tiver um infarto, você vai ter o seguinte, vejam bem as estatísticas. 51% dos infartos ocorrem sem grandes sintomas. Eu sempre conto essa história. Um colega meu, a gente estava dando plantão, né? Ele é cirurgião geral, e falou, cara, pô, já acabou o plantão domingo, 8 horas da manhã. A gente pegar um plantão pesado sábado à noite, estou com uma dor aqui no peito. Eu falei, pô, vamos lá na emergência ver. Não, vou aqui no hospital da São Vicente da Gávea, eu trabalho no hospital próximo ali. Ele pegou o carro, dirigiu até lá, chegou lá, fez o elétrico, ele já estava infartado. Mas ele não estava com nenhum grande problema. Né? As pessoas acham que o cara infarta, sente uma dor e cai morto. Não é assim. Inclusive, morte súbita, que é a morte nas primeiras 24 horas, é muito raro no infarto. 65% das mortes por infarto ocorrem nas primeiras horas. Ou seja, nem todo mundo com infarto agudo vai morrer. Um paciente pode descobrir que já teve um infarto, ou seja, uma isquemia de exame de rotina. Morte súbita pode ser um processo que leva até 24 horas. A dor do infarto, esse é importante, tá, pessoal? Indistinguível com a angina. Por isso que o Isordil é importante. O Isordil é um vasodilatador periférico. Se ele vasodilatou e chegou sangue na coronária e passou, não morreu célula do miocárdio. Se não está passando é porque está morrendo célula do miocárdio, já era. Paciente infartado não responde a nitratos. Se o quadro de angina persistir, mesmo com a administração repetida dos nitratos, deve ser um infarto do miocárdio. Esse é o diagnóstico diferencial. O que o paciente do infarto tem além da angina, que é o quadro da dor? Náusea, falha excessiva, fotofobia, respiração curta, palidez, pele fria, cianose, bradicardia, começa a diminuir, acelerar e começa a ter disritmia, chiado do peito com dor. Não tem nada a ver com asma. Você vê, é um quadro de muitos sinais e sintomas, mas o principal é uma dor de angina, consequentemente seguido a uma não melhora com nitrato. Isso é certo. Por isso que teu Isordil é fundamental. E se trata de um medicamento simples. O que você pode fazer? Posição supina, com as pernas elevadas, oxigenar melhor não só o coração como o cérebro, monitorização, afrouxar roupas, manter a permeabilidade das vias aéreas e, mais uma vez, o quê? Colocar catéter de oxigênio. Por isso que eu falo, de A a Z em emergência, inclui o oxigênio. Administrar nitrato sublingual. O Isordil, você já está fazendo. Administrar aspirina. 300, 400, 500. Manda o cara mastigar e engolir. Posso dar uma aspirina de 1 grama? Pode. Pode dar 2 gramas? Pode, não tem problema nenhum. Mas não tem mais necessidade de mais do que 1 grama. Administrar morfina. Está na literatura, mas eu coloco aqui como uma coisa questionável, porque nem eu, nem você, nem o médico pode comprar mais morfina. A morfina só pode ser vendida para alguns tipos de carimbos. Especialista em oncologia, por exemplo, anestesista pode usar morfina. Uma coisa legal para o dentista é sedação com óxido nitroso. O óxido nitroso tira a dor do miocárdio. Você pode dar Isordil, aspirina
diazepam, tá? Pode enfiar um diazepam de 5 ou 10 miligramas no cara, mas se você tiver óxido nitroso, mete óxido nitroso, bota lá a concentração boa, e aí você vai esperar a emergência com ele, com menos dor do miocárdio. Concomitante, manobra diagnóstica, manutenção, tratamento inicial, devemos treinar a nossa equipe. Isso que é o mais importante. Enquanto você está fazendo tudo isso, dando medicamento, oxigênio, posição correta, a enfermeira, o assistente, a THD, o seu colega vai ligar para a emergência. Então, uma sugestão que eu dou, saibam qual é o telefone de emergência. Vai lá no seu setor, na coordenação e fala, qual é a emergência que eu chamo? É a SAMU? Tem uma emergência interna? Como é que é isso aqui? E aí, logicamente, se o paciente chegar a fazer um infarto, aí eu acredito que muitos de vocês fizeram o treinamento que eu fiz também lá no setor, onde eu vi o pessoal do bombeiro mostrando, é ter um DEA. Esse seria, vamos dizer, o sonho de consumo, porque o DEA é um desfibrilador externo automático. Você vai botar essas duas palhetas no paciente, vai apertar o botão, ele vai correr o eletro e vai dizer, está infartando, bota tanta de carga, afasta, aperta, ele faz tudo. Eu tenho 2 equipamentos na minha clínica, um que fica dentro do centro cirúrgico, outro fica nos consultórios, e nunca precisa usar, mas é para isso mesmo. Você tem que deixar ele lá, carrega aqui no celular, para você nunca usar. E o dia que você precisar, você tem que ter. Instituições que tenham mais de 1.000 pessoas, você vai num evento da sua congregação lá na sua igreja, tem mais de 1.000 pessoas, tem que ter um negócio desse na parede. Você vai no estádio de futebol, tem que ter um negócio desse na parede. E nos consultórios odontológicos não é lei, mas é sugestão. Perguntas? Alguém? Sérgio, pergunta? Não? Então, vamos lá. Vantagem do DEA. Né? Essa é uma marca, tá, pessoal? Da Instramed. Tem várias marcas. Operado apenas por uma pessoa. É uma inteligência artificial que faz o diagnóstico, vê a condição, indicando ou não a aplicação do choque impedindo acidente. Mínimo de 200 choques. Orientado por voz, indicado por luzes. Utilização vertical ou horizontal. O cara pode estar sentado ou deitado. Gravação do evento para depois análise. Fica tudo registrado. Tem conexão para o computador. Choque bifásico nas duas pás. Autodiagnóstico. Fala como é que ele está, se ele está funcional ou a bateria está ruim. E aí questões de reposição fácil. Mas quer dizer, você bota um aqui, outro no peito, tem todo um desenho. Você não precisa... Cara, qualquer pessoa, não precisa ser dentista, qualquer adolescente, criança, olhar isso, é só ir apertando os botãozinhos e acabou. Ele vai falar com você, tá bom? Como a gente conversou, a bala de oxigênio é fundamental, mas no momento de disparar da carga respiratória, você tem que, o paciente para o diafragma também. Aí você tem que dar pressão. Então, você usar o ambu, essa hora o ambu é fundamental, porque ele que vai empurrar a ar para dentro da boca. Você não tem o briefing, você não tem a respiração. Você tem a via aérea permeável, o airway, mas não tem o briefing. E aí você pode ligar aqui dentro, aqui atrás, vocês estão vendo aqui um pininho, aqui liga a mangueira de oxigênio. Então você pode estar empurrando ar ambiente com somente 20% de oxigênio, ou pode estar empurrando oxigênio a 100%. Para um cara infartado seria o ideal. DEA ou alguém fazendo a massagem e depois o oxigênio. E por último, a ressuscitação cardiopulmonar, onde você pode começar com o DEA e depois terminar com o ambu, ou fazer manual isso aqui, manual e boca a boca. É o que tem que ser feito, não tem jeito. Se você tiver com alguém, é 10 massagem para uma respiração. Se você tivesse sem ninguém, 15 massagem para uma respiração. Ok? Mas também é uma coisa que é bom se pensar em ter num serviço como um todo, um DEA, né? Para finalizar, prevenção, equipamentos específicos para emergência, manter periódica vistoria e troca dos medicamentos. Medicamentos que você tem que ter, ver a validade. Treinar o pessoal auxiliar, só dele poder ligar uma aspiração, ajudar a evolucionar o paciente e, principalmente, chamar a emergência, já está bem treinado. Ver quais são os hospitais cadastrados na sua região de emergência, seu consultório e para o DEGASE. Cadastros de resgate privados. Aí fala, pô, mas a SAMU não tem obrigação de ir no consultório? Não, a SAMU não tem obrigação de ir no seu consultório. Então, tem resgate privado? Tem. Você tem 200 mil
ambulâncias aqui no Rio de Janeiro que são chamadas de resgate privado, que vai com um médico, um paramédico e tira do seu consultório e leva para o hospital. Quem vai pagar a conta depois, meu amigo? Relaxa. Isso aí você vê depois. Saber acionar todos os serviços e profissionais de resgate de emergência. Então, ficam nossas dicas. Principais dicas para a prevenção de emergência e consultório odontológico. 1. O estresse no início do procedimento normalmente é o maior causador de emergência. Diminuir o estresse. Utilizar protocolos de controle de ansiedade e estresse. Se você tiver que sedar, usar oxitose ou diazepam, pode usar. Não tem problema nenhum. A maioria das emergências estão relacionadas à perda de consciência. Então, se você souber tratar bem perda de consciência, já está bem à frente de todo mundo. Ter uma equipe treinada, equipamentos de emergência salvam vidas. Ok? Bom, aqui estão meus contatos. Lógico, a pergunta vocês vão mandar junto com a presença. Depois o Dr. Sérgio vai encaminhar para mim e eu vou responder a vocês. Mas quem quiser alguma orientação, alguma dúvida, está o meu e-mail, meu Instagram, é só falar comigo.